Este programa é livre para todos os públicos. Olá, queridos irmãos. É o programa ID chegando na sua casa com o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós temos um convidado muito especial, nosso grande amigo Luiz Maurício de Araújo, da comunidade Frutos da Luz. E hoje ele trouxe uma palavra muito especial no Evangelho para nós, uma grande mensagem de alegria, de esperança e de salvação. Olá, Luiz Maurício, tudo bem? Olá, Salete, que alegria, né? Olha, esse reencontro aí está sendo muito bom, chegar nesses estúdios novos, assim, né? Graças a Deus, ver um projeto que está andando, graças ao nosso telespectador, o nosso associado, aquele contribuinte que ajuda com tudo isso. E que bom poder estar aqui. Estou muito feliz, meu coração está alegre mesmo de estar aqui com você. Sempre digo a minha segunda casa. Nós também te acolhemos com muito amor, com muito carinho. E tu é da comunidade Frutos da Luz, né? Isso, comunidade Frutos da Luz de Lajeado, né? Estamos nascendo, né? Eu sempre digo que estamos fazendo 5 anos e nesses 5 anos muita coisa está acontecendo, então estamos gatinhando e graças a Deus a Frater tem sido um apoio para nós, né? Tem nos ajudado muito, que bom. Por isso que eu digo, é muito feliz de estar aqui. É, nosso objetivo, né? Juntos construir um mundo fraterno, né? Que grande alegria. E qual foi o evangelho mesmo que você escolheu para hoje? O Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos 27 ao 32, que fala do chamado de Mateus, né? Uma visão assim do convite que Jesus nos faz de entrar na nossa casa através do nosso chamado, da nossa disposição a largar aquelas banquetas que às vezes nos prendem, né? E que nos impede muitas vezes da graça entrar na nossa casa. Com certeza. E então tu já falou, né, por que tu escolheu, né, esse evangelho, nós já ficamos cientes da mensagem e já estamos curiosos. Mas antes, a gente vai escutar a oração do Padre Ladislau acerca deste evangelho. Meu Pai querido, eu agradeço por este dia de hoje. Presente do teu amor, eu te louvo que tu destes mais uma oportunidade de amar e perdoar, de sorrir e consolar, de viver e servir. Louvo pela minha família e por todos os que cercam a minha vida. Hoje quero ser o teu sorriso para todos. Meu Pai querido, protege-me, guarda-me e fica comigo. Eu sou teu filho para sempre. Amém. Amém. Santas palavras do nosso querido Padre Ladislau, né, Luiz Maurício? Sim. Sempre nos aproximam do Evangelho, da Palavra de Deus, né? Mas então, vamos proclamar esse Evangelho? Vamos proclamar. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois disso, ele saiu e viu sentado no balcão um coletor de impostos por nome Levi. E disse: segue-me. Deixando ele tudo, levantou-se e o seguiu. Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa. Vários desses fiscais e outras pessoas estavam sentados à mesa com ele. Os fariseus e seus escribas puseram-se a criticar e a perguntar aos discípulos: por que comeis e bebeis com os publicanos e pessoas de má vida? Respondeu-lhes Jesus: não são homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar à conversão os justos, mas sim os pecadores. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, Solete, como nós vimos, né, um evangelho riquíssimo, né?
além desse chamado que o Senhor nos faz, né, para sermos igreja, né, através desse gesto de Lucas, o Senhor vem nos convidar, né, a, na resposta a esse chamado de Jesus de segui-lo, abandonar a coletoria de impostos. No Evangelho de São Marcos nos é falado das banquetas, né, que Lucas estava sentado na banqueta da coletoria de impostos. E veja que o Evangelho, depois do chamado de Lucas levantar, largar tudo e seguir a Jesus, né, Jesus vai até a casa de Lucas. Então são esses dois pontos que o Senhor falava para mim quando eu me preparava para esse programa. O primeiro, do convite a nós deixarmos as nossas banquetas, ou seja, o lugar da coletoria de impostos. Muitas vezes nós ficamos presos nas banquetinhas da dor, na banquetinha da pandemia, né? Nesse tempo que estamos vivendo, quantas pessoas estão presas na banquetinha da pandemia, né? Somos chamados a largar as banquetas, né, do eu, né, das nossas vontades humanas. Somos chamados a largar as banquetas do pecado. Somos chamados a largar as banquetas da depressão. Ou seja, quando Jesus passa na nossa vida, ele nos faz esse convite de sairmos da situação que nós nos encontramos, mesmo que, assim como Lucas era favorável àquela situação para ele, provavelmente ele lucrava com aquela situação. Então, mesmo que as situações sejam favoráveis, mas se elas não são de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor está dizendo que nós somos chamados a nos levantarmos, largar tudo e a seguir Jesus. E não é somente a nossa vida que se transforma quando nós seguimos a Jesus. Jesus entra na nossa casa. Essa segunda parte do Evangelho que diz: Levi deu-lhe um grande banquete na sua casa. Né? Jesus que vai até a casa de Levi, ou seja, a salvação, quando nós respondemos ao chamado de Jesus, ela chega na nossa casa. E daí eu medito contigo, quantas vezes nós reclamamos da nossa família? Quantas vezes você que está nos ouvindo agora, você que nos assiste, quantas vezes nós reclamamos daqueles que estão conosco? Nós até parece que usamos um ar de autoridade muitas vezes, né? Eu vou na igreja, você tem que ir, você é pecador. Não, quando Jesus nos chama, ele nos escolheu, ele olhou e disse: a salvação vai entrar na tua casa através de você. E esse evangelho, ele me faz repensar sobre o que eu estou fazendo com o chamado que Jesus me fez. Eu posso ter largado a banqueta do pecado, mas será que eu larguei a banqueta do orgulho? Será que eu larguei a banqueta do temperamento agressivo? Será que eu larguei a banqueta do julgamento? Será que eu larguei a banqueta do ódio? Será que eu larguei a banqueta do consumismo? Então, Jesus começa nesse convite que ele nos faz, né, a dizer: olha, eu quero entrar na tua casa. Largar a banqueta não é a salvação só para mim, só para você ou só para você que nos assiste agora. Largar a banqueta é assumir um compromisso com Jesus de levá-lo para dentro da nossa casa. Né? A primeira igreja, a igreja doméstica, né? Às vezes eu sei que eu vivi muito isso em casa. Eu chegava em casa às vezes e dizia para minha mãe, né? Tu tem que rezar o terço, tu tem que ir na missa comigo. Não tinha largado as minhas banquetas. Tinha largado a banqueta do vício do álcool, do vício das drogas, tinha largado a banqueta da mentira, mas não tinha largado a banqueta do orgulho, do julgamento. E a salvação não estava entrando na minha casa, pelo contrário. Minha mãe estava começando a se revoltar com a igreja. Então, a partir do momento em que eu tive a compreensão de que o chamado que Jesus me fazia a largar aquelas banquetas visíveis, também era para que eu largasse as banquetas invisíveis, ou seja, uma conversão completa, uma conversão radical, para que a salvação entrasse na minha casa.
entrasse lá na minha família, naqueles que moram comigo. Veja que até vamos dizer que Jesus ele é muito misericordioso. Jesus conhece as banquetas de cada um de nós. Conhece as minhas, conhece as tuas, conhece a de você que está nos assistindo. Jesus conhece todas as banquetas que nós temos. Mas ele não olha como os fariseus e os publicanos olhavam. Ele olha para nós como um instrumento essencial para a conversão de outras pessoas. Você que está nos assistindo agora, grave isso no seu coração. Jesus está te chamando, talvez você está dizendo, mas a minha casa está de perna para o ar. Jesus está te chamando porque a salvação precisa entrar na tua casa através de você, através das banquetas que você larga, as banquetas que você abandona para seguir esse Jesus. E essa palavra, Salete, ela engrandece o meu coração quando eu começo a ver a infinidade de banquetas que são apresentadas para nós. Talvez você mesmo já deve ter, durante a sua vida, olhado, hoje eu abandonei essa banqueta, amanhã eu estou abandonando aquela outra, né? E essas banquetas têm nome, como eu já falei algumas, né? Inclusive, é uma coisa que você está falando, está tocando em mim, que eu tenho observado todos os dias, assim, as coisas que eu já tenho largado e quantas coisas eu preciso largar ainda na minha vida. E esta também é o chamado que a gente tem. No primeiro momento é aquele entusiasmo, né? Aquela paixão, a gente quer sair gritando e tu tem que ir também, tu precisa vir. Mas não, é através das nossas atitudes, do nosso modo de ser e de viver que você vai fazer aquele convite, como alguém fez para mim. Não posso esquecer, um dia que minha mãe me convidou, me trouxe aqui nesta paróquia, conhecer este padre e esta comunidade. Foi um convite amoroso que eu resisti. Na terceira vez eu vim e quando eu vim, me encantei. E aí é cada dia que a gente vai testemunhando, né, Luiz? E é esse testemunho, ou seja, ir largando, né, as banquetas da coletoria de impostos, que faz com que as pessoas que estão conosco, elas comecem a olhar e dizer assim, opa, peraí, tá mudando alguma coisa lá. Começa a ver a gente mais feliz, começa a ver a gente mais leve, mais livre, né? Porque o encontro com o Evangelho, o encontro com Jesus, você que nos assiste precisa ter essa ciência. O encontro com Jesus, ele nos deixa mais livre. A palavra de Deus, ela nos liberta. A palavra de Deus, ela nos enche de amor, né? Então, como você falava bem, provavelmente a sua mãe foi um grande modelo para você. Ela recebeu o chamado, seguiu, e as banquetas que ela foi largando, foi fazendo com que você, no terceiro chamado, dissesse, não, peraí, a minha mãe não desistiu. Então, eu vou lá, eu vou experimentar isso aí. Eu sei que essa meditação da casa, nós vamos aprofundar um pouquinho depois, e eu queria, nesse momento, falar desse gesto de Mateus. O gesto do chamado, mas o gesto de nós abandonarmos o pecado, abandonarmos o nosso individualismo, abandonarmos o nosso consumismo, lutar por isso. Quando Jesus nos chama, ele faz um chamado imediato. E a resposta, ela é uma ação. A palavra diz que Mateus levantou-se e seguiu. Levantou-se, ou seja, ele teve uma atitude. Talvez Jesus hoje está esperando uma atitude de cada um de nós. Eu todos os dias de manhã, Salete, eu levanto e digo, Senhor, hoje eu tenho que deixar essa banquetinha aqui de lado. Muito bom. Eu preciso deixar esta banquetinha para que a salvação entre lá na minha casa. Às vezes é a banquetinha da mentira, às vezes é a banquetinha do orgulho, às vezes a banquetinha do coitadismo, né? Aquela banqueta, como é difícil abandonar essas banquetas pequenininhas. As grandes a gente vai, pá, larga fora, né? Mas aquelas pequenininhas que parece que são essenciais para nós, essas banquetas, Jesus vem fazendo o convite para você hoje. Já vá pensando quais são as banquetas que você vem trazendo consigo.
né? Quais as banquetas que você está guardando ao seu lado, à sua frente, quais banquetas que estão escondidinhas? Porque o chamado de Jesus hoje é para você levantar e largar tudo, largar essas banquetas de lado, porque tem muita gente esperando, né, Salete? Nas nossas casas para que a salvação de Deus chegue. E talvez nós somos o canal de salvação da ação de Deus lá na nossa família. Sabe que, como você falou sobre a comunidade Frutos da Luz, e o fundador da comunidade junto tem um núcleo fundante que me ajuda muito, graças a Deus. Deus conhece a minha fraqueza, Ele sabe algumas banquetas que eu carrego, então que eu tenho que ir largando. Então Ele colocou pessoas muito fortes, e vocês todos, eu sei que vocês oraram. Fiquei 40 dias com a minha mãe no hospital e eu tive que largar algumas banquetas. Eu não sabia que eu carregava aquelas banquetas comigo, sabe? As banquetas do apego, sabe? Até o apego com a comunidade. Tive que largar essa banqueta, porque eu tive que sair de lá, confiar nas pessoas. Outra banquetinha da confiança, não somente nas pessoas, mas uma confiança de que Deus era aquele que cuidava da comunidade. Então, eu tive que ir abandonando essas banquetas. E minha mãe, ela passou por todo um processo, e ela mesma dizia, quando ela começou a falar de novo, ela mesma dizia, nossa, o meu filho, ele é um homem de Deus. Porque ela começou a ver assim, o fato de eu dormir naquela cadeira no hospital, o fato de eu ficar 24 horas com ela, o fato de muitas vezes eu ficar sem o almoço, o fato de Então, aquelas banquetas que nós precisamos abandonar, e uma delas era do coitadismo. Até as pessoas falavam, vou dizer, não que elas eram fariseus, né, ou escribas, não, mas às vezes as pessoas vêm, nos alimentam nessas situações. Ai, coitadinho do Maurício, eu podia ficar naquela banqueta do coitadismo. Minha mãe nunca me viu triste. Ela disse que cada vez que eu olhava para o meu filho, ele estava sorrindo, ele estava rezando, ele estava alegre, ele tentava me alegrar. Então, foi importante para mim, porque eu tive que largar umas banquetas. E é esse convite que eu quero mais uma vez fazer a você que está nos assistindo agora. Vá pensando naquelas banquetinhas que você vem carregando consigo. Aquelas banquetinhas que hoje o Senhor está passando aí na sua casa, através desse meio de comunicação, que é a Frater, né? Esse programa ID, é a palavra de Deus chegando a tantas casas, né? A tantos lugares. É a palavra de Deus hoje entrando na sua casa e dizendo, vem e segue-me. Né? Então, Salete, eu não sei quais são as banquetinhas que nós precisamos largar, mas eu sei que esse é o convite do Senhor hoje. Com certeza. Ele vai nos mostrando, basta a gente dizer o sim, né? Levantar e segui-lo, né? E dizer o sim. Quando eu cheguei nessa comunidade, eu vi que muitas pessoas trabalhavam, e tudo estava pronto, parece que estava me esperando. E a partir dali, eu pensei, eu preciso continuar esse trabalho, estar pronto. Quando outro chegar como eu, com sua mãe, com seu amigo, com seu vizinho, e receber esta palavra, este consolo, este ensinamento, e achar ali a sua casa e convidar Jesus para ir jantar na minha casa comigo. Esse convidar Jesus é contribuir para que esta obra continue, para que a palavra de Deus continue sendo levada através dos retiros, dos encontros, dos meios de comunicação, desses programas como o ID, outros programas que nós temos também. É Jesus indo na minha casa com o momento que eu estou dando a minha contribuição, seja com uma oferta, seja com o meu serviço, com o meu trabalho e o meu testemunho. Sabe, Salete, que vendo o primeiro ID que eu gravei, né? Vendo a estrutura que está hoje aqui, né? Falta muito para terminar, gente. Muito, talvez o pessoal que está nos assistindo ele não consegue ver, né? Graças a Deus, estou vendo aqui esse cenário lindo,
Mas tem muita coisa para ser feita. Muita coisa. Mas para que Jesus entre na nossa casa, é preciso que a gente tenha o gesto de Mateus, de levá-lo. E como que a gente leva Jesus para a nossa casa? Hoje, o gesto concreto é ajudar a fraternidade, a concluir essa grande obra que o Senhor está fazendo. Esse tabernáculo, essa casa de Deus, graças a Deus eu tive a graça de vir a pregar aqui acampamentos, né, de carnaval, rebanhão, né? Tive a oportunidade, eu estava mesmo lembrando antes que você estava falando, tive a graça de participar da primeira temporada, da segunda temporada e agora da terceira temporada e ver o que os Mateus que estão nos assistindo, com a sua contribuição, pode fazer com que Jesus chegue a tantas outras casas. Né? Então, eu não sei se eu posso, mas eu vou fazer isso, porque essa obra aqui é de Deus. Eu quero pedir em nome de Deus, seja um contribuinte, ajude. Né? Ajude a fraternidade a concluir essa grande obra, que não é para a fraternidade, é para o povo de Deus. Então, seja um doador, seja um contribuinte. Eu sei que vai ser vinculado às contas, né? Anote lá, faça a sua ajuda. Nós precisamos. Eu falo nós porque, como eu falei, é minha segunda casa aqui. E ver esse plano de Deus se concretizando é levar Jesus para a nossa casa e permitir que Jesus chegue à casa de tantas outras pessoas através da programação da fraternidade, através do Evangelho, entrando em tantas outras casas. Que bom. Obrigada, Maurício, pela tua intervenção nos ajudar, né, a chamar o povo para contribuir com essa obra. Que Jesus chegue até a casa de cada um e diga: vem, segue. E esse chamado a seguir, quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Jesus passou na sua vida. Jesus está passando agora por você, Ele não está olhando para aquilo que você está fazendo ou por aquilo que você está lutando, Ele está olhando para você e está dizendo: vem e segue-me. Quais as banquetas que você precisa largar no dia de hoje? Quais as banquetas que você precisa deixar para trás para ser sinal de salvação na sua casa? Diante do seu gesto de levantar e de levar Jesus para a sua casa, quero convidar você agora, em nome de Jesus, vai apresentando seus familiares para Jesus. Indiferente de como eles estão, indiferente se eles zombam de você ou não, indiferente se eles são viciados, indiferente se eles estão escravos do pecado, aquele que tudo pode estar pedindo para você: seja o meu sinal lá na sua casa. Seja a minha presença, abra as portas da sua casa para que eu possa entrar. Apresente cada um deles. Apresente a turbulência que possa estar à sua casa. Apresente aquele que mais necessita nesse momento. Apresente aquele que você precisa perdoar. Aquele que você precisa aprender a amar. Veja que Jesus não olhou para as nossas misérias. Ele simplesmente olhou para nós e nos chamou. E hoje a salvação está entrando na sua casa. Mas para isso, preciso que você abandone as suas banquetas. Não vou te pedir salete, mas com certeza quando nós paramos, nós vemos que algumas banquetas ainda precisamos abandonar. Esse evangelho lindo que o Senhor vem nos falar hoje, para que a salvação entre na nossa casa. Com certeza, Luiz Maurício, com certeza as tuas palavras estão sendo maravilhosas. Jesus está falando aos nossos corações. Mas o tempo passa, né? Então nós vamos agora rezar uma Ave Maria para encaminhando nosso programa para o encerramento e agradecer a Nossa Senhora da Evangelização pelas suas bênçãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.
Muito obrigada pela tua presença, pela partilha, pelas orações. E nós vamos encerrando. Voltamos na próxima semana com mais um programa ID, o Evangelho na sua casa. Obrigada à nossa equipe que está aqui trabalhando conosco. Obrigada a você, telespectador, e obrigada a você que colabora com essa obra e também tem esse sonho de ver essa obra do Tabernáculo de Deus concluída, para que mais corações sejam atingidos com a verdade, o chamado e a esperança de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou, vai lá no Canção Nova Play ou no Frater Play, assiste novamente esse programa e outros tantos que tem lá falando da Palavra de Deus. Curte, compartilha e te inscreve para que estes programas cheguem cada vez mais a outros lares. Fique com Deus, até a próxima semana. Tchau. Tchauzinho.